Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Aula de hoje, estudando a Bíblia livro por livro. Esta aula foi desenvolvida para ajudar você que está dando os primeiros passos no conhecimento das Sagradas Escrituras. E o que nós fizemos? Pegamos a Bíblia. A Bíblia, você já sabe, contém 66 livros, sendo 39 livros do Antigo Testamento, e nós dividimos. Eu desmontei, na verdade, uma Bíblia e dividi em 4 blocos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento da mesma forma, em 4 partes ou blocos. Olha aqui, ó, que legal que ficou. Então, 27 no Novo, isso você já decorou, e 39 no Antigo Testamento. E nós estamos estudando o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Só recapitulando: Gênesis, que significa começo; Êxodo, saída do povo do Egito; Levítico, o livro das leis; Números, o livro do censo, da contagem do povo, da distribuição das tribos, da organização; e Deuteronômio, repetição da lei. E nós estamos estudando o primeiro livro de Gênesis. Olha como é pequeno, como todos os livros da Bíblia são pequenos. Esse aqui, por exemplo, tem 50 capítulos, que é o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E nós também dividimos o livro de Gênesis em partes. Então, do primeiro até o 6º capítulo, nós chamamos período antediluviano. E eu disse que, no máximo, em 40 minutos, você faz a leitura de todo este período. Então, se você quiser aprender tudo o que aconteceu antes do dilúvio, você vai ler 6 capítulos da Bíblia. E o tempo de leitura gira em torno de, no máximo, exagerando, 40 minutos. E hoje, dando continuidade, as aulas do estudo do surgimento do homem, do pecado, estão aí no playlist, estudando livro por livro da Bíblia, ou a Bíblia livro por livro, tá bom? E hoje nós vamos estudar um assunto bastante polêmico. Todo aluno, quando começa a estudar a Bíblia, quando começa a estudar teologia, faz esta pergunta: quem foi a mulher, a esposa de Caim? É uma pergunta muito interessante. Então nós já aprendemos que Deus criou o primeiro casal. Nós vimos que vem uma descrição logo no começo resumida e depois uma descrição detalhada de como Deus fez o homem, fez a mulher. Isso, assunto da aula anterior. Se perdeu, confira aí, tá? Tá no playlist. Bem, então hoje o tema é este: quem foi a mulher de Caim? Olha que tema importante. Então nós vamos examinar as Escrituras com muita calma para chegar a uma conclusão. Muito bem. Primeira coisa que o aluno precisa aprender quando está estudando a Bíblia é o termo conhecer. Então veja, Gênesis 4:1, o homem e a mulher, eles tinham sido expulsos do paraíso. E tem esse registro no capítulo 4. Já haviam sido expulsos, tinham desobedecido a Deus, o pecado tinha entrado no homem, o homem torna-se pecador. E aí vem Gênesis 4:1 dizendo: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Então tá vendo o que eu grifei aí, o termo conheceu? Por quê? Adão já conhecia Eva, eles estavam antes do pecado ali no paraíso, vivendo tranquilo, tinha comunhão com Deus, então ele já conhecia Eva. Mas o termo conheceu aqui é conheceu no sentido: e teve Adão relação sexual com Eva, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então veja, esta relação ocorre após a queda, após a desobediência, depois que eles foram expulsos do paraíso. Mas aí você poderia perguntar: então esse conheceu, essa relação sexual é pecado? Claro que não, porque Gênesis, no primeiro capítulo, verso 28, Deus já tinha ordenado que o homem deveria multiplicar-se
E só tem uma forma de multiplicar a espécie humana, tendo relação sexual, tá certo? Então não tem nada com pecado isso aí. O casamento foi ordenado por Deus antes da queda. Mas subentende, a gente percebe que a queda foi rápida. O diabo foi rápido para enganar a mulher. Então eles foram expulsos e agora Adão então conheceu, quer dizer, teve relação com Eva. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então, primeiro ponto importante, esse termo conheceu, e você vai entender por quê. Vamos em frente. Gênesis no capítulo 4, mesmo capítulo, versos 16 e 17, diz o seguinte: E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Está vendo aí grifado o termo conheceu de novo? Então, mais uma vez, não é que ele foi para um outro lugar e chegando lá ele, muito prazer, quem é você? Fez amizade. Não, conheceu significa e teve Caim relação sexual com a sua mulher, tá certo? E isso é que significa o termo conheceu. Bem, na terra de Nod. Bom, que terra é esta, né? Ao lado oriental do Éden. Então, Nod significa terra de exílio, porque ele saiu do grupo dele. É isso que significa esse termo. Ele foi embora, porque ele estava sendo mal visto pela comunidade, pelos seus irmãos, porque ele cometeu um pecado grave, ele matou o seu próprio irmão. Tudo bem até aí? Vamos entender quem são essas pessoas, então, que estavam ali já com ele, quem são estes que ele tinha medo, por isso que ele fugiu para essa terra, que significa exílio, errante, que ele foi para essa terra aí, tá? Não é que ele foi para uma cidade já existente, não é isso que significa o termo no hebraico, tá? E conheceu, tá resolvido o problema, significa teve relação sexual. Bom, vamos em frente. Gênesis 4:25, mesmo capítulo. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, tá vendo? O termo conhecer significa relação e não oi, muito prazer, tudo bem? Então, primeira coisa que precisa entender é isso aí. Bem, e deu à luz um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela quem? Eva, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ora, se Eva diz que Deus deu outro filho para ela no lugar de Abel que Caim matou, logo não fazia muito tempo que Caim havia matado Abel. Ó, se Sete nasce no lugar, Deus me deu outro filho no lugar de Abel, que substitui Abel, porque Caim tinha matado Abel, não fazia muito tempo. Tudo bem? Guardou essa informação, ela é importantíssima. Vamos em frente. Agora Gênesis, no capítulo 5, versos 13 e 4, diz o seguinte: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete, que é o Sete que a Eva falou lá. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. Então ele viveu 930 anos, tá certo? 130 mais 800. Muito bem. Veja que eles foram criados adultos. Adão e Eva foram criados adultos, tá certo? Entenda isso. Então a contagem começa após eles terem saído do Éden, tá certo? Foram criados adultos. Ora, se Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos, logo Caim e Eva disse que Deus deu Sete no lugar de Abel que Caim matou, logo Adão, podemos deduzir que fazia quanto tempo? 1, 2 anos? Então chegamos à conclusão que Caim tinha por volta de 128 anos, 126, 127, não fazia muito tempo, porque o texto que fala Eva
diz que Sete nasceu no lugar, Deus deu Sete no lugar de Abel, que Caim matou. Tudo bem até aí? Então não fazia muito tempo. Ora, e foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, gerou filhos e filhas. Esse gerou filhos e filhas não está dizendo que esses filhos e filhas foram gerados depois que Caim matou Abel. Não. Pode perguntar para qualquer professor da língua portuguesa. Esse texto diz que eles geraram filhos e filhas. Não importa se foi antes ou se foi depois. Isso é o que garante o texto bíblico. Logo, já existiam pessoas, filhos e filhas. Existe uma tradição rabínica, isso é uma tradição lá dos rabinos, que Adão e Eva geraram 60 filhos, 33 homens e 27 mulheres. Claro que isso não dá para provar na Bíblia, mas uma coisa nós sabemos, que o primeiro casal gerou filhos e filhas, embora não tenha nome de nenhuma filha de Adão e Eva, mas plural, filhos e filhas. Agora, por que a Bíblia então só traz o nome dos três? Caim, Abel e Sete. Porque são os personagens principais do fato que está sendo narrado. É como quando você está assistindo um filme e não tem os personagens principais, mas existem, por exemplo, se for um filme de guerra, milhares de figurantes. Mas não cita o nome de nenhum figurante dos guerreiros. Cita no filme só os personagens principais. Isso é comum em filme, em literatura. Não há nenhuma normalidade nisso. Isso é comum. Então, por que só cita o nome dos três? Porque são os personagens mais importantes do texto. Tanto é que não cita o nome de nenhuma filha. Bom, logo, quem foi a mulher de Caim? Podemos com certeza chegar à seguinte conclusão, sem medo de errar. Ou foi uma de suas irmãs, ou foi uma de suas sobrinhas. Não há outra possibilidade. Então nós podemos afirmar que a mulher de Caim ou foi uma de suas irmãs ou uma de suas sobrinhas. Aí você vai falar, mas e o casamento consanguíneo é proibido? Não, ele passa a ser proibido na lei de Moisés. Antes não era proibido. Nós vemos casamento entre irmãos, por exemplo, no Império Egípcio. Nós vemos isso, é quase que normal. Então, veja, não existiria, como seria então povoar a terra se Deus determinou que o primeiro casal povoasse a terra? E só tem um casal, então não tem outra possibilidade. Então veja, repito, o casamento consanguíneo entre família só foi proibido após a lei mosaica, tá bom? Entendeu? Tranquilão, se tiver dúvida, volte a aula, reveja ponto por ponto, tá? Então tá aí a resposta. Mas alguém poderia falar assim, mas por que eu preciso saber disso? Porque isso é importante. Porque os céticos, aqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus, ensinam uma heresia. Aliás, eu já vi até líder evangélico, eu já vi ensinando heresia, dizendo que existia um outro povo, que existia uma outra população. Não tem nada a ver. Então, aprenda esses termos. Conheceu significa relação sexual, e os filhos e filhas que o primeiro casal geraram não significa depois da morte de Abel. Não é isso que o texto fala. E nem depois do nascimento de Sete. Geraram filhos e filhas. Tá? Não tem como Caim ter casado com uma pessoa de uma outra civilização, porque a Bíblia diz que Deus fez o primeiro casal e toda a raça humana vem deste primeiro casal. E aí surge mais uma dúvida que eu já vi céticos, pessoas que não acreditam na palavra de Deus, questionando: e a origem da cor da pele? Por exemplo, da cor negra. Qual é essa origem? A ciência
prova isso. Não precisa se preocupar. A origem da pigmentação da pele, da cor da pele, a ciência já demonstrou. Ela existe em função de dois fatores, a alimentação e condições climáticas. Só isso, a alimentação e condições climáticas que formam a pigmentação, a cor da pele. Portanto, nós humanos somos uma única raça. Isso também a ciência já provou. Existe uma única raça, um único DNA da nossa espécie, o DNA humano. Uma única raça proveniente de um único casal, tá bom? Na próxima aula nós vamos aprender qual foi a causa do dilúvio. Por que aconteceu o dilúvio? E aí nós vamos encerrar este primeiro período, o período antediluviano, que começa no primeiro capítulo de Gênesis e encerra no 6º capítulo. Não vai perder a próxima aula, tá bom? E olha, se Deus quiser, a partir de quinta-feira desta semana, primeira semana de abril, quinta-feira agora, 9 horas da noite, eu vou começar o curso de teologia ensinando 100% o que está nos nossos módulos de teologia. 100%. 1 hora de duração. Eu vou abrir o canal de bate-papo. O meu objetivo é linkar o YouTube com o Facebook. Então me ajude, divulgue, não vai perder. Quinta-feira, às 9 da noite, aula ao vivo. 1 hora de duração. Vai ser muito legal. Todos poderão aprender. Então você que já tem o nosso material didático, deixa no jeito um caderno, pode ser um caderno usado, um bloquinho de rascunho, uma caneta, um lápis, anotar as informações mais importantes, tá? Exatamente o que eu ensino no curso presencial, eu ensinarei ao vivo. 1 hora de duração, uma vez por semana, toda quinta-feira, às 9 da noite. Ajude a divulgar. E aí eu pedi para a nossa equipe colocar no site do ICP, o www.icp.com.br, www.icp.com.br, 50%, ou melhor, 55% de desconto para quem quiser adquirir os nossos cursos de teologia, seja o básico, médio ou bacharel, tudo com 55% de desconto. Se for online, o mesmo desconto, 50%. Se for online, você recebe o material, ou seja, recebe uma senha, acessa, vai fazer o curso com tudo online. E se você for membro do canal, fora os 55% de desconto, você tem mais um desconto ainda. Olha que oportunidade para aprender, para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Fazendo as atividades, vai receber histórico escolar, vai receber o seu certificado, tudo aí na sua casa. E ainda tem direito à carteirinha de estudante. É importante a carteirinha de estudante para ter desconto, para adquirir material, frequentar, quando liberar da quarentena, o cinema, teatro, enfim, tá bom? Acesse o nosso site, tá tudo lá, a descrição dos cursos, da Bíblia. Até a Bíblia eu pedi para pôr um desconto. Não deu para dar desconto na Bíblia de 55%, porque ela já está, nós praticamos este mesmo valor há anos, mas tem desconto lá também. A série também tem desconto, tudo com desconto. Aí aproveitar essa quarentena aí que tá todo mundo em casa para aprender a poderosa palavra de Deus. E continue me ajudando. Vou deixar o link do canal, o link do site aí embaixo. Só clicar, você vai direto. Copie, por favor. Cole lá no teu WhatsApp, no teu Instagram, no teu Facebook. Envie para o máximo de pessoas que você puder. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da genuína, da poderosa palavra de Deus. E olha, esse mês, dia 30, não terminou o mês, dia 31, né? Hoje é dia 31. Então até dia 30 nós já estamos com
mais de 220 mil acessos no nosso site, no www.icp.com.br. Olha que milagre! Mais de 220 mil acessos, pessoas acessaram o site do ICP. Isso é um milagre. Eu acredito desta forma. Que bênção! Se não é inscrito no canal, dá um toque na inscrição e no sininho. Assim, quando eu subir a aula, você já é avisado. Tô indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.